Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio super especial do nosso podcast da Mais Cabelo, falando daquilo que é muito importante para o universo masculino, que é a questão da saúde capilar, transplante. O colega que está aí do outro lado tem muita dúvida e não é à toa que a gente tem feito um esforço aqui para trazer convidados de excelência. Já é a terceira vez com essa que ela está aqui e toda vez que a gente entrevista sempre fica um pouquinho mais. Eu acho que não vai ser a última. Recebo aqui com muito carinho a nossa querida amiga, doutora Julie, cirurgiã da Mais Cabelo. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Muito feliz de estar aqui novamente. Continuo grávida Gravidíssima. em todos os episódios. Daqui a pouquinho teremos um menininho aí, Amém. né? Já tem nome? Tem Alexandre Filho. Alexandre Filho. Olha, nome forte, hein, Alexandre. O filho é? É porque meu esposo é Alexandre. Ah, Alexandre, pronto. É. Homenageando o papai aí, né? Homenageando o papai. Doutora, já falamos muito sobre transplante capilar, sobre tratamento capilar, sobretudo voltado ao nosso público masculino, né, que é o nosso público. Muitas dúvidas, né? A gente termina um episódio, muitos colegas entram em contato. Pô, Luciano, você poderia perguntar isso? A gente tem o chat, então a gente tem as nossas redes sociais bastante ativas aí e sempre tem dúvidas, né? E a doutora Julie veio aqui novamente para que a gente possa ter um bom bate-papo. Doutora Julie é muito comunicativa, tem uma rede social muito interessante. Até peço aí para quem ainda não segue a doutora Julie que siga, tem a transcrição aí da página dela no Instagram, muito conteúdo importante. Doutora Julie, a gente já falou aqui de muita coisa sobre transplante capilar, né? E a gente tem visto aí que a moda é deixar a barba grande, né? Muito colega aí deixando a barba grande, às vezes o bigode e tal, mas infelizmente alguns colegas aí nasceram com essa deficiência de pelos aí na barba. Como é que a gente resolve Muitas isso? falhas. Tem como resolver? Tem como resolver. Gente, um transplante que eu amo, eu acho que eu gosto mais, assim, o resultado do transplante capilar, ele é incrível, mas o resultado de transplante de barba, assim, eu sempre falo pro paciente, sempre que eu vou fazer uma consulta que é transplante de barba, eu falo, ó, pode ficar tranquilo que o resultado é incrível. Então, muita gente procurando para fazer o transplante de barba. É um transplante, ele é longo também, assim como o transplante capilar. Dependendo do número de falhas, né, dos fios, a gente precisa fazer transplantes maiores ou menores, então a gente pode fazer desde fazer uma barba por inteiro, praticamente o bigode é o que os pacientes geralmente menos precisam, mas às vezes tem muita falha em queixo e lateral é o recorde, né. Então a gente pode desde refazer não, desde fazer uma barba por inteira, quanto apenas tirar falhas. Então a gente vem de cirurgias muito pequenininhas para cirurgias muito grandes. E o transplante de barba tem um resultado que é mais rápido do que o transplante capilar, né, de couro cabeludo. O resultado é antes, assim, com 6 meses você praticamente está no resultado final. E ele é muito bonito, fica muito natural. Nas páginas da Mais Cabelo, vocês têm vários exemplos de transplante de barba, eu sou apaixonada. Eh, e aí, é uma coisa, assim, um desejo muito grande. O único detalhe é que, muitas vezes os pacientes perguntam da onde tira É isso que eu estava aqui a pensando, da área onde tira? doadora para colocar na barba. E a área doadora é do couro cabeludo, então são fios do couro cabeludo. São um pouco mais finos do que os fios da barba, no geral, mas tem um resultado, assim, belíssimo. Acho que o caimento vai ficar até melhor, né, Fica dependendo do lindo. cuidado, né. É, fica lindo. Só qual é a diferença? Se você tem um paciente com alopecia androgenética, com uma calvície muito avançada, ele não tem área doadora para fazer os 2, né, geralmente, para fazer um couro cabeludo inteiro e uma barba. Então, a maioria dos pacientes que vêm para fazer transplante de barba não tem calvície. Já fizemos os 2? Já fizemos pacientes transplante de couro cabeludo e transplante de barba, mas geralmente áreas menorzinhas. Não é uma barba inteira e não é um couro cabeludo inteiro, porque é aquilo que a gente falou nas outras vezes. Da onde a gente tira, não nasce mais. Então a gente tem só uma área doadora ali, a gente tem áreas complementares ali corporais, mas a nossa área principal é do couro cabeludo, né? Que vem aqui, ó, da orelha para trás, né? Que é toda essa região em faixa.
e a gente pode tirar 35% dela na primeira cirurgia, pode chegar até 50, 50 e pouquinhos por cento em 2, 3 cirurgias. Então esse é um detalhe. Então se você tem vontade de fazer o transplante de barba, se tem uma falha muito grande ou se quer realmente fazer uma barba, nunca teve, é importante saber que a gente usa a mesma área doadora do couro cabeludo. Então se tiver a calvície, pode ser que não seja possível fazer os 2, mas o resultado é incrível. Não tira tom da própria região não, para transplantar pra Não, não não. convém então, Não, é do couro do cabeludo couro mesmo. Em cabeludo. algumas regiões, às vezes o paciente tem pouquíssima barba em cima, mas tem muita barba aqui no pescoço. Então, às vezes, a gente pode pegar alguns folículos, mas assim, a gente não consegue tanto. Pra gente refazer uma barba, assim, a gente precisa. Depende, que nem eu falei, varia muito, pode ser cirurgias pequenininhas ou grandes, mas a gente já fez barba de até 4.000 folículos. Então, a gente não consegue tirar isso da própria barba. Mesmo que ele cresça muito nessa parte de baixo, a gente vai conseguir tirar 1.000 folículos no máximo. Então, geralmente, 99,9% precisa tirar do couro cabeludo. A senhora falou em falha na barba, a falha que a senhora se refere é a mesma, da falha que pode ter numa calvície ou não? Não, a falha de barba é porque o paciente realmente ele nasceu com aquela falha genética ali. Às vezes ele vai crescer pelo só no cavanhaque, às vezes só aqui embaixo. Meu irmão tem uma barba bem baixinha, que ela é só aqui embaixo, e tem gente que vai ter uma barba bem alta, né? Mas que tem falha dentro. Então, assim, é uma coisa que já é genético, uma predisposição genética mesmo. Mas não é uma doença que nem a calvície. A calvície é diferente. A Hum. calvície é uma doença de couro cabeludo, é a alopecia androgenética. Então, são coisas diferentes. Existem algumas doenças de barba, por exemplo, a alopecia areata, que é quando dá aquelas bolinhas vazias, que não tem pelo nenhum ali dentro, que pode dar no couro cabeludo, pode dar em sobrancelha, pode dar na barba, mas é um caso específico, nesse caso a gente não faz transplante, a gente trata e vai repilar. Repilar é voltar os pelos, né. Agora para falhas mesmo ou para pacientes que não têm barba é o transplante. Doutora, a senhora falou de barba, agora, por exemplo, já aconteceu de, por exemplo, o paciente procurar: "Eu quero", o cara não tem pelo no peito, Uhum. "Eu quero um peito peludo", existe isso também ou não? Então, a gente nunca foi procurado nesse sentido, mas existe. Existe para, inclusive tem uma entrevista da Juliana Paz com a Tata Werneck, e ela falando que fez transplante em virilha, porque ela tinha feito a laser, retirado tudo e depois se arrependeu. Hum. Então, pode se fazer sim, mas pelo menos a gente nunca teve nenhum paciente que pediu. E homem, faz também de sobrancelha ou não? Faz, o de sobrancelha é bem legal. A gente tem muitos pacientes, principalmente ao longo dos anos, que vão perdendo a cauda da sobrancelha, né. Mulher é muito mais para assim como de cabelo é muito mais homem, sobrancelha é muito mais mulher. Mas a gente já teve alguns pacientes homens, porque realmente quando começa a perder a cauda da sobrancelha, o homem geralmente não faz micropigmentação, por exemplo, então ele fica com metade da sobrancelha, então é bem importante, e é um resultado, eu acho que no homem ainda fica mais natural, porque a sobrancelha do homem costuma ser mais grossa, né, então assim, fica ainda mais natural do que no da mulher, apesar de que os resultados de sobrancelha, com as novas técnicas estão espetaculares, assim, ficam lindos, delicados, foi assim, um ganho muito grande para as mulheres, especialmente que sempre se incomodaram mais, uma micropigmentação sem fio por cima, a gente sabe que perde a naturalidade, fica como É se isso fosse que eu ia uma comentar, né. tatuagem É. mesmo, né. E assim, hoje em dia, a gente tá na onda da retirada da micropigmentação para fazer o transplante. Então tem sido muito legal a nova técnica, na Mais Cabelo tem uma equipe bem montada, específica para sobrancelhas, então tem a designer de sobrancelhas, tem a pessoa que faz a implantação, porque é todo diferente, né. A extração ela precisa ser mais delicada, com lapidação, então, mas os resultados estão sensacionais. Muito, muito bons Não, e a mesmo. sobrancelha para a mulher, né, lógico que para o homem também tem um efeito, É. mas para a mulher é Muda tudo, né. completamente o rosto, né. A sobrancelha ela é uma moldura mesmo, assim, ela muda seu olhar, rejuvenesce ou envelhece, então, assim, ela faz muito diferença. O olhar faz muita diferença num rosto, né. E a
a sobrancelha, ela é a moldura daquele olhar. Por isso que a mulher sempre mexeu muito na sobrancelha, né? A gente passou de sobrancelhas finas para sobrancelhas mais grossas, sobrancelhas muito arqueadas para sobrancelhas muito retas, fox eyes. Então sempre foi uma coisa que mexeu muito com a mulher. Com o homem a gente sabe, claro, é mais assim, eu tenho pelo e não tenho. Mas a mulher é todo um designer, é toda uma logística estética, assim, a sobrancelha. Então tem sido uma virada de chave na vida de muitas mulheres. Doutora, e assim, é lógico que a gente está falando público masculino também, a maioria, né? O homem é bicho medroso, né? A senhora sabe muito bem, né? É tanto que, assim, para o homem procurar uma clínica para fazer um tratamento, fazer um transplante, ele faz porque é uma dor dele mesmo e ele quer Tem se uma coisa que transformar. incomoda muito, É, né? então, assim, como é que. Acho que a gente até já nas entrevistas passadas, a senhora já passou, assim, superficialmente falando, obviamente, né, por conta da limitação de tempo, falando do procedimento cirúrgico, né? Uhum. Então, para o colega que está lá do outro lado ali, que tem medo de injeção, por quê? A descrição que a senhora já fez, inclusive aqui no nosso programa, a respeito de como é feito o transplante, ela é uma cirurgia que, embora, obviamente, não tenha os seus riscos, né, cirúrgicos muito aumentados, mas há uma necessidade de anestesia, né? Há Ventilação. necessidade não vou dizer cortes, né, mas de perfurações. Como é que é essa questão da dor? E eu vou perguntar isso para você, doutora, porque uma das coisas, primeiro que eu perguntei para 2 dos meus amigos que fizeram pela Mais Cabelo, que o resultado ficou maravilhoso. Inclusive, eu estou tentando trazê-los aqui para dar o testemunho, para que eles possam falar da experiência com a Mais Cabelo. Mas uma das coisas em que eu perguntei, cara, e eu fiquei, assim, espantado, porque foi a questão da dor, né. Eu falei: "Cara, rapaz, como é que você vai fazer uma cirurgia que você vai ficar 6 horas lá, o cara vai ficar arrancando o teu cabelo, replantando, e a dor?". E assim, eles foram unânimes em dizer, assim, que é lógico que não é aquela coisa: "Ah, tô indo pra Disney hoje", É, né, não não pago tem como, diversão, né? não tem como. Mas eles falaram que o procedimento é muito tranquilo, né. É, e é muito tranquilo mesmo. Eu vou falar um pouquinho de como é o procedimento, como é que a gente trabalha, né. A gente tem 2 tipos de sedação. Sedação, os pacientes misturam muito sedação com anestesia, né. A sedação é o que te faz dormir. Então a gente pode fazer uma sedação mais leve ou pode ser uma sedação um pouco mais profunda, né. E aí tem algumas especificidades do anestesista e tudo mais. Em sedações mais profundas, o paciente praticamente não vê a anestesia mesmo, que é a parte que faz parar de doer. Porque a anestesia no transplante capilar, ela precisa ser local, né. Então é no couro cabeludo mesmo. Eu sempre comparo, os pacientes perguntam muito assim, é que nem anestesia de dentista, é aquela anestesia no local. Ela dói? Dói, incomoda, né. Então quando a gente tem um corte, que a gente precisa dar ponto, é aquela mesma anestesia. Só que a gente tem uma região maior, que é o couro cabeludo, né. Então quando a gente faz uma sedação mais profunda com o anestesista, o paciente, e na Mais Cabelo a gente tem, justamente essa opção para o paciente, para o maior conforto possível. Meu pai fez com anestesista, por exemplo, ele não vê. Ele já vai estar dormindo, ele sente um incômodo, mas é um incômodo, como ele está numa sedação mais profunda, que ele praticamente ele não percebe, né. No ge Nas sedações mais superficiais, o paciente vai sentir anestesia, hein. Ele vai dormir praticamente só depois da anestesia. Mas, gente, são assim, eu falo para os pacientes, são uma cirurgia de 6 a 12 horas e que você sente dor por 10 a 15 minutos. Aí ele fica dormindo todo o procedimento? A maior parte, não dorme tudo, na sedação profunda ele dorme tudo, na sedação mais superficial ele vai acordar e dormir, né, e muda de posição. Então assim, aí quando tem essa sedação mais superficial, ele vai sentir um incômodo da anestesia. Gente, mas assim, super tolerável, bem tranquilo. Existe uma técnica de scalp block, que a gente chama, que aos poucos a dor vai cada vez mais diminuindo, então no final da anestesia você já não tá sentindo nada. Então é bem tranquilo, a gente usa um tipo de anestesia que dura por muito tempo, e essa é a parte mais legal. Como ela dura por volta de 12 horas, às vezes até mais, porque a gente usa uma quantidade um pouquinho maior por causa do couro cabeludo, você não sente dor no pós-operatório, que é uma coisa que os pacientes perguntam muito, porque quando você olha a imagem, um monte de furinho na É. área receptora e um monte de furinho na área doadora, mas não dói.
Tanto que a gente nem deixa remédio para dor de horário, porque realmente não dói. A parte álgica, o paciente está sob efeito da anestesia, e quando passa a anestesia, ele já não sente dor. Então é bem confortável. Então, realmente é muito tolerável, muito tranquilo. É uma cirurgia longa, eh, o posicionamento, ficar muitas horas na mesma posição, incomoda alguns pacientes que acabam tendo uma sedação um pouquinho mais leve, mas a gente sempre faz de tudo para o paciente dormir o maior tempo possível, para ficar bem confortável, né. Então ele tem hora que ele conversa com a gente, muda de posição, mas a gente tenta sempre manter ele dormindo o maior tempo possível para ficar bem confortável para ele. Então é um procedimento que, apesar de longo, os pacientes sempre falam assim: "Nossa, é longo, eu acordei algumas vezes ali, mas o tempo passou muito rápido". E é essa sensação mesmo, o tempo passa muito rápido, é muito trabalhoso, mas para o paciente é bem tranquilo. E ele tem, por exemplo, ele pode retornar à atividade dele laboral com quantos dias? Tem atestado para Tem, cobertura de atestado a médico? gente sempre dá um atestado para o paciente, para os que precisam, né. Cabe muito da empresa ali aceitar ou não aquele atestado, porque a gente está falando de procedimento estético, né, mas a gente sempre dá o atestado para o paciente. Os pacientes geralmente não têm problema nenhum com a autorização desses atestados, vem com CID de transplante capilar mesmo, é bem certinho, Hum. né. Eh Seria o quê? Uma semana depois do Geralmente a gente procedimento? dá 11 dias, 11 que dias, são né. os dias que a gente tem que ter um pouquinho mais de Então o cuidado. ideal para aquele que tem interesse é o quê? 2 semanas ficar afastado do trabalho, mais ou menos, até por conta da questão É, de ficar vai rapar o cabelo, vai ficar com uma é, estética que que não é tão talvez incomode, né. de 1 a 2 semanas, assim, só que pacientes que trabalham em escritório, home office, tem muito paciente que não quer pegar atestado, ou a empresa não Hum. aceita o atestado, ou para ele é importante voltar, ou ele é autônomo. A gente fala que depois de 48 horas, 72 horas, se for um ambiente controlado, que não seja quente, que não tenha, eh, sujidades, poeira, ele pode voltar a trabalhar com 72 horas. Ali no computador, no escritório, mais tranquilinho. Os nossos maiores cuidados nos 10 primeiros dias é porque é a cicatrização inicial, ali daquele couro cabeludo, especialmente os 5 primeiros dias, mas a gente coloca 10 sempre com uma margem, né. E aí é a época que você tem que ficar um pouco mais quieto, você tem que tomar cuidado para não bater a cabeça, tem a forma adequada de dormir, eh, não pode se expor ao sol, não pode fazer esforço físico, né, para evitar sangramento, expulsar, perder aqueles folículos, para evitar inflamações exageradas, evitar que o rosto inche muito. É normal o rosto inchar, mas quanto maior o exagero, mais incha esse rosto. Não que isso vá dar algum problema, mas é incômodo para o paciente. Que nem você falou, pacientes que trabalham com público, os 10 primeiros dias são mais complicadinhos, porque incha a testa, dá aquelas várias casquinhas no couro cabeludo, você tá com o cabelo mais curtinho, porque tá raspado. Então, assim, para trabalhar com o público é um pouquinho mais complicado, mas nada demais, é uma recuperação, assim, bem tranquila. Ela é cuidadosa, você precisa ter cuidado. Assim como a cirurgia é muito cuidadosa, o pós também é, mas nada, assim, de incômodos importantes, eh vamos dizer assim, de dor. Tem a coceira que a gente já trata ela por causa que é a cicatrização a partir de 72 horas, mas a gente tem medicação, água termal, produtos específicos que diminuem. Então, assim, é uma recuperação bem tranquila, só que demanda cuidado, né, delicadeza, vamos dizer assim. Ele volta para a clínica quantos dias depois da cirurgia para fazer uma Ó, avaliação? ele já volta no primeiro ou no segundo dia pós-operatório, depois ele volta com 10 dias, esse é o nosso protocolo na Mais Cabelo, né, pode variar de médicos para médicos. Volta com 10 dias, volta com 30, 60, 90 dias, volta com 6 meses, 9 meses e 12 meses. Muito retorno, hein. Esses retornos são os obrigatórios. Já são obrigatórios quando você vai lá, faz você faz ali, faz a cirurgia, tudinho já está tudo englobado, todos esses Tudo, todo o tudo. É tratamento. 1 ano de acompanhamento. Hum. Agora, aconteceu qualquer coisa. Deu foliculite, que é bem comum, que é aqueles pelinhos encravados, tá com uma coceira a mais, uma vermelhidão, qualquer coisa, os pacientes vão poder marcar a qualquer momento com a gente. Liga na clínica, marca um horário, ou até por telemedicina também, dependendo da questão, e a gente vai sempre estar acompanhando. Então tem os retornos obrigatórios, que já são pré-agendados, mas os pacientes podem voltar sempre que precisar. Doutora, esses fios que são,
esses folículos, né, por assim dizer, que são implantados, quando eles começam a nascer? Ah, isso é muito legal. Não são todos os pacientes que sabem disso. É muito legal você ter lembrado disso. O que que acontece? Quando a gente implanta, o cabelinho ele cresce até os É 10 como se fosse uma primeiros dias. semente. É uma semente, ele cresce até os 10 primeiros dias. Então com 10 dias, a gente Implantou, já começa a crescer. ele começa a crescer, só que com 10 dias ele cai todo, a partir do 10º dia. Do 10º até 50 Então a gente ainda vê ele dias, assim você vê uma saindo, fica alegria alegre, aí ele e vai uma embora. esperança, ele te mostra: "Ó, é assim que eu ficarei". Calma. Aí depois ele cai todo. A maioria praticamente todo, na maioria dos pacientes. Tem um outro paciente que não cai tudo, mas assim, a maioria vai cair. Aí eu falo assim, que o paciente do transplante capilar, ele só começa a indicar a gente depois de 3 meses, porque no começo ele acha que deu tudo errado, porque o cabelo cresceu, caiu. Aí ele fica com uma marquinha meio rosadinha, vermelhinha no local que foi feito, mas você olha, parece que não vai nascer fio nenhum. E aí com 3 meses começa a nascer o fio final, Aí a que é o fio magia verdadeiro. começa a acontecer. Aí vem as penugenzinhas, né, eles nascem mais fininhos, eles não nascem todos no mesmo tempo, cada folículo, cada fio, ele tem um tempo de nascimento, tá. Então eles vão nascer e engrossar em tempos diferentes. A frente, a região frontal, hairline, geralmente com 6 a 10 meses, ela já finalizou, porque ela nasce primeiro, e o meio da cabeça e a coroa, 12 a 15 meses para a densidade final. Então demora um pouquinho Então o mais para resultado crescer. final é 1 ano e meio então, né, É, mais ou a menos. gente coloca 1 ano, porque a média dos pacientes já finalizou, mas ainda pode crescer mais um pouquinho depois de 1 ano. Então tem que ter paciência, né. Eu falo que o transplante capilar é paciência antes, durante e depois da cirurgia. Mas o resultado, assim, é transformador de vidas. E é interessante a senhora falando aí, né, assim, eu mesmo, assim, por exemplo, então, muitas das minhas perguntas aqui são as perguntas que eu já fiz para a senhora, né, na É nossa consulta. consulta, obviamente pesquisei muito também, mas assim, e com as conversas que a gente vai tendo com os colegas, e por isso que é importante a gente trazer aqui, a gente vai trazer aqui alguns colegas para dar o seu testemunho, né, a sua experiência, para deixar quem está do outro lado um pouco mais tranquilo, né, mas assim, essa questão de você ter essa oportunidade, por exemplo, mas e aí eu até já pergunto, isso é ao gosto do freguês, por assim dizer, né? Vamos supor, o paciente ele pode pedir, falar, ó, cara, eu não quero ver nada, se você puder ficar dormindo aí, só levantar e ir embora, ou não, depende do paciente para paciente. Então, a diferença está sobre a sedação profunda e a sedação mais superficial. Aí tem uma diferença, eh, administrativa de valores, né, Até porque tem que ter no caso, essa profunda tem que ter o um anestesista, anestesista, né? sempre. Aham. Ah, Aí a sedação mais superficial, que é um estado semivigil, é diferente, né. Então tem uma alteração ali administrativa, mas o paciente os sempre tem protocolos eles são é, alterados, mas o né? paciente sempre tem essa opção. Doutora, nesse 1 ano e meio, né, por assim dizer, né, e aí, assim, o pessoal que está em casa, eu acho que já segue a Mais Cabelo, mas se tiver oportunidade, entra no Instagram da Mais Cabelo e vocês Muitos vão ver resultados legais. muitos resultados. Eu acho legal que é a forma com que vocês apresentam, né, que é geralmente um papel, né, Vai na rasgando a frente, folhinha. e aí ele rasga assim, cara, que cada resultado incrível, e É. às vezes até eu reposto no meu Instagram, porque de fato são resultados incríveis, assim, transformadores. Você percebe ali, Tem os nasce outra pessoa tem ali. os que são inacreditáveis, né. Como o cabelo ele altera, né, a física do indivíduo, tornando ele mais novo, Muito, ou na né. sua ausência do cabelo mais velho, né, é impressionante, E né, quanto doutora? mais novo o paciente, mais eu acho que é notável isso, assim. Acho que os pacientes que ficam calvos, muito calvos, até os 45 anos, eles envelhecem muito mais, assim, né. Então ganham muitos anos, assim, ou perdem no caso, né, quando fazem o transplante, e isso muda muito. É tanto a gente estava falando no outro, né, como essa dor estética muda a forma que você se relaciona, a forma que você se vê, você no seu trabalho, né, a sua autoestima, a sua segurança, então muda muito. E é uma ação em cadeia, né, porque, eu acho que a senhora falou
numa das vezes que a senhora veio aqui, né, falando que às vezes o paciente ele chega primeiro para fazer o transplante, e aí no decorrer desse um ano e meio, né, ali, vocês vão percebendo uma alteração, aí ele já começa a se preocupar mais com a questão dos A dentes, gente né, percebe muito. emagrece, então assim, é uma bola de neve positiva, né? Muito positivo, assim. Eu acho que alguns pacientes, na verdade, a gente como um todo, o ser humano, a gente precisa de alguns starts na nossa vida, né? Virada de chave, né? Algumas viradas de chaves. E às vezes é mais fácil ele pagar um transplante do que, por exemplo, ele ter a disciplina de ir para academia ou a disciplina de fazer uma dieta. eh, ou, por exemplo, as lentes de dente, por exemplo, que tem um trabalhinho ali, que é um pouquinho mais chato, muita gente tem medo ali do dentista. Então, às vezes, é mais fácil para ele cuidar do cabelo, que é uma coisa que incomoda ele de cara, e que, vamos dizer assim, tem uma solução que, por mais que é longa, mas é mais fácil. E o outro, ele vai criando a disciplina, porque ele teve aquele start e aquilo mudou já a visão dele sobre ele mesmo. Ele fala: "Não, mas agora eu tô com cabelo, eu preciso melhorar isso. Agora eu preciso melhorar isso". E a gente muda histórias de vidas mesmo. Não, eu acho que deve ser muito compensador, né. A medicina de um modo geral, né, a gente já até já conversa nós já conversamos aqui antes da entrevista, a gente falando sobre questões de profissões, né, e como, pelo menos o olhar da população, da sociedade tem em relação aos profissionais, né, sobretudo quando a gente passa por uma dor, né, um paciente, a pessoa que você ama, um filho, uma esposa, tá doente e aí você recorre a um médico que tem essa capacidade de nos auxiliar nesse momento, né. E obviamente quando a gente fala, assim, de uma dor, né, mais física, né, Estética. a questão da estética que sobretudo a gente obviamente há os exageros, né, e a senhora sabe Claro. muito bem disso, né, hoje a gente vive num mundo glamourizado, com redes sociais, onde as pessoas, cada vez mais se utilizando de filtros, né, expondo o melhor lado, né, porque você não põe a pior foto, Não, né, eu você não se até expõe no a pior gente momento. brinca, né, Júlio, que às vezes, assim, você tira 20 fotos, 30 para uma ficar legal, com aquela luz, Exatamente, aquela é. e é aquela foto que você utiliza, que é como você se vende, e todo mundo faz isso, né. Então, cada vez mais hoje nós, né, indivíduos, a gente, sofre as dores, da, entre aspas, "não aceitação", né, a comparação, sobretudo as mulheres, mas os homens, eles também, e aí eu não estou aqui generalizando, mas quando a gente está falando de questão capilar, de cabelo, a gente está falando que é uma dor do homem, eu não estou falando de barriguinha sarada, é uma questão que aflige de fato o público masculino, né. A maior parte, né. Eh, e isso reflete na autoestima. Então quando a gente tem uma possibilidade, e hoje cada vez mais, né, a gente vê o tratamento, eles popularizando de uma forma positiva, a gente vê as clínicas como a Mais Cabelo, com uma com preços, muito adequados e ao mesmo tempo dando oportunidade para todos, né. Sim. Então eu fico imaginando hoje para um homem, né, que que tem essa dor de ter perdido o cabelo, e que hoje, vamos supor que, eu não vou obviamente está falando de preço, né, mas hoje um transplante, um bom tratamento aí você custa talvez 20% do que vale um carro popular, por exemplo, 20%. É. Então o que representa hoje para você que tem uma dor, pegar 20% do que porque às vezes os homens antigamente, né, compravam um carro e achava que ia resolver o problema, hoje tem Uber, né. Então às vezes é melhor você deixar de comprar um carro caro que vai pagar imposto, tal, hoje tem Uber, e você pega 20% do que vale mais ou menos em média um carro, né, e faz esse investimento, que é um investimento E é pra vida, né. e é para a O vida, transplante né. é pra sempre, né. E tem impacto, né, até na questão porque não adianta, cara, o mercado de trabalho, sobretudo as pessoas que trabalham com imagem, né, a imagem ela é importante, né. Nossa, demais. E hoje em dia ninguém trabalha sem se expor, né. A gente estava falando disso Rede antes, né. social hoje A é rede tudo social, exposição. ela é importante para o advogado, para o médico, para o designer gráfico, para todo mundo, né. Então todas as profissões, de uma forma ou de outra, hoje em dia dependem da sua imagem, e a sua imagem conta demais. E, assim, não adianta a gente ser hipócrita e dizer que a nossa
Imagem não faz diferença, mas faz Faz diferença muito. na forma que as pessoas enxergam a gente. Então, a forma que a gente se veste, como a gente se você demonstra ser uma pessoa cuidada, né? Muitas vezes você não quer um profissional que você olha e parece que ele é descuidado consigo mesmo. Por Claro. quê? Porque você acha que ele vai ser descuidado com o trabalho que ele faz. Então, assim, as pessoas vão julgar a gente pela imagem que a gente passa. Então, assim, esse autocuidado, isso mudou muito a vida dos pacientes. Claro que, assim, sem exageros, é o que a gente fala. A gente precisa ter equilíbrio, a gente precisa escolher um bom profissional para que não haja exageros. Eu, tanto no capilar quanto na outra área que eu atuo, que é da estética no geral, de preenchimento, de tratamentos faciais e corporais, a gente precisa segurar, às vezes, a rédea do paciente. A gente tem que ter um olhar estético muito apurado para a gente fazer a coisa de uma forma elegante, de uma forma bonita, Segura. segura. A gente não vai ultrapassar a segurança por causa da estética. A gente não vai deixar um resultado esdrúxulo no paciente de jeito nenhum. Eu falo que o transplante capilar, o paciente, as pessoas, eu uso muito isso nas minhas consultas. Eu falo que as pessoas têm que te olhar, te achar mais jovem, te achar mais bonito, mas não criar estranheza. A cirurgiã plástica que eu comentei, que é minha mentora, assim, a Patrícia Leite, eu fiz um curso de cefalometria com ela, que é de estudo das proporções da face, eh, e ela fala assim que demora 2 segundos a 3 segundos para você olhar e causar estranheza. Então é muito depois você pode até achar bonito. Alguma coisa está fora do lugar, né? Depois você pode o tanto que a nossa visão, o nosso cérebro, ele é treinado para as proporcionalidades, entendeu? É isso mesmo. Então, assim, é muito rápido. Você pode depois voltar, olhar e até achar bonito, mas a sua primeira visão, quando Imagina a você pessoa, o bate o olho e caroço de achou feijão estranho no dente. Você tem dificuldade até de conversar com a pessoa, porque você é, fica agoniado com aquela situação. exatamente. E é muito rápido. Então o transplante ele não pode causar estranheza. Isso. A pessoa tem que bater o Tem que ser olho muito e ser natural, né? natural. Exatamente. E isso é uma conversa que a gente tem muito com os nossos pacientes. Isso vai para o desenho da linha, para a altura da linha que a gente vai fazer, porque não pode causar essa estranheza. Mesmo que depois a pessoa fale, não, me causou estranheza, mas até que tá bom. Mas não pode. Tem que passar despercebido. Eu falo isso sobre todos os procedimentos estéticos. Claro que tem coisas, igual a pessoa é calva. E aí, ela vai ter cabelo, é óbvio que as pessoas vão perceber, não é nesse sentido, mas é no sentido de daquilo não chamar mais atenção do que você. É você como um todo que tem que chamar atenção. As pessoas têm que te achar belo, têm que te achar harmônico, você como um todo tem que chamar atenção e não ficar olhando só para o seu cabelo, que é o que acontece em algumas próteses, né. Eu falo que a prótese capilar ela veio para solucionar casos graves, né, às vezes de pacientes que não podem, realmente não conseguem fazer um transplante por falta de doador ou entre outras coisas. Então eu não sou uma médica radical com nada. Eu acho que tem pacientes que vão precisar de prótese, tem pacientes que não vão conseguir nem a prótese nem o transplante, a gente vai correr para outros, né, tem de tudo. Eu falo inclusive sobre a reposição de testosterona, como eu falei no outro episódio, tem paciente que vai precisar, gente, não dá pra você radicalizar, cada paciente é um paciente. Então eu acho que a prótese veio pra solucionar muita coisa, mas uma prótese bem feita, uma prótese bonita, com uma densidade boa, com uma pele fina, e aí ela não causa estranheza, né, então ela fica bonito mesmo. Agora quando você pega uma prótese que é mal feita, com uma densidade muito alta, com uma malha muito aparente, você não consegue conversar com a pessoa sem olhar pra prótese. Então, isso não pode acontecer no transplante, porque o transplante é uma cirurgia, é para sempre. A prótese vai lá e troca depois. Então, é importante em todas as áreas a gente ter elegância, estudar muito aquilo e alinhar com o paciente para você ter o resultado de excelência. E esse resultado de excelência, a senhora falou que há pacientes que, dependendo da situação, precisam fazer 2 cirurgias, né, 2 Sim. procedimentos, Aham. né. O limite são 2 ou pode ser até 3? Não, você pode fazer até mais, depende do que a Da área área doadora doadora. suportar. Às vezes a gente tem paciente que faz a primeira cirurgia só com couro cabeludo, a segunda com couro cabeludo e barba, a terceira com um pouquinho do couro cabeludo se ainda der para tirar e pelos corporais. Então, pode fazer mais de uma, mas depende muito como está o grau de cobertura.
Quando a gente tira da área doadora, é aquilo que eu falei, não cresce mais. Da onde a gente tirou, não nasce mais. Então, a gente espera cicatrizar e ver se os fios em volta estão cobrindo bem aquela área. Tá cobrindo bem, a gente consegue tirar mais um pouquinho. Tá cobrindo bem, tira mais um pouquinho, mas sempre aos poucos. A primeira cirurgia é a que a gente mais tira, 35, 40% ali, e as outras tem que ir sempre aos poucos, nas regiões que foram menos utilizadas. Aí a gente vai assim, aí é um trabalho ainda mais complicadinho, que é um trabalho mais minucioso ali de regiões que a gente ainda consegue retirar. Doutora, e a senhora falou dessa questão de que, obviamente, eu acho que a senhora já falou em alguns episódios atrás, mas eu gostaria de que a gente detalhasse um pouquinho mais. Essa questão do tratamento prévio à cirurgia, Sim. né? E até eu me lembro que a senhora falou a respeito da questão da preparação do terreno, né, tal. Eh, esse tratamento, que antecede a cirurgia, ele varia, de tempo, 30 dias antes, ou vai depender do paciente? Depende muito da avaliação Ou individual do para todas paciente. as situações, o mais adequado é fazer um tratamento prévio para fazer a cirurgia antes da cirurgia? Em calvícies muito iniciais, grau 2, grau 3, a gente consegue tranquilamente fazer a cirurgia sem o tratamento prévio e a gente mantém o tratamento posterior, tá? Depois da cirurgia. Para calvícies muito avançadas, grau 6 e 7, eu acho que é imperativo um tratamento. Você vai aumentar a chance do paciente de fazer só uma cirurgia, você vai melhorar a pega desse transplante, melhorar a cirurgia como um todo. Então, assim, eu sempre gosto de tratar. O tempo mínimo de tratamento para calvícies avançadas são de pelo menos 3 meses, mas o ideal são de 6 meses a 1 ano. Mas eu entendo que, assim, já é um sonho grande, você já está se preparando, o resultado do transplante já são 12 meses, então é difícil um paciente ter a A paciência paciência, necessária de tratar 1 ano antes ok. para poder fazer. Mas, assim, a gente começa a ver resultados de tratamentos capilares a partir de 3 meses, né. Então, pelo menos 3 meses, antes da cirurgia, mas realmente o ideal e se a calvície for muito avançada, não tem como a gente negociar. Precisa tratar de 6 a 8 meses, pelo menos, se for uma calvície muito grave, né. Então é ter um pouquinho de paciência. E as calvícies intermediárias vão depender muito da área doadora, aí não tem como a gente delimitar ali sem avaliar o paciente, porque às vezes eu tenho um paciente grau 5 com a área doadora muito ruim, mas às vezes eu tenho um paciente grau 5 com uma área doadora muito boa. E aí a gente vê de acordo com o paciente. Às vezes dá para ir direto para cirurgia, às vezes eu vou precisar tratar. E aí quando a senhora fala desse tratamento, qual é o tratamento? É o que é medicamentosa? São terapias que são feitas na clínica? A senhora pode É. detalhar como é que são esses tratamentos? Geralmente a gente associa, né, o tratamento domiciliar, que ele vai ser muito importante, com comprimidos e loções, que vai ser muito importante, e é justamente isso que vai fazer a manutenção no pós também, com as terapias dentro da clínica. Na Mais Cabelo nós temos muitos tipos de terapias, né, e das mais avançadas, inclusive a gente já tem agora incluindo os exossomos, né, que estão sendo implementados já, que são biorregeneradores. A gente tem os microagulhamentos mais superficiais, mais profundos, mescla de medicações, LED terapia, a gente tem tratamento de haste. Então, dentro da clínica, a gente tem tratamento que é uma coisa muito importante que os pacientes, às vezes, não valorizam tanto, que é o tratamento do scalp, que é do couro cabeludo, para tratar dermatites seborreicas, ou outros tipos de dermatite, e que melhora muito a cirurgia, porque a gente desinflama esse couro cabeludo. Então, assim, na avaliação do paciente, eu vou ver se é necessário fazer as terapias dentro da clínica, se só a medicamentosa em casa vai resolver, ou se eu tenho que fazer um combo para o paciente. Então, às vezes, eu pego o paciente que está com muito afinamento, calvície muito avançada, com dermatite, e aí eu preciso fazer um tratamento mais intensivo. Às vezes, eu tenho um paciente só que é um grau 3 que a gente não quer que evolua, a gente vai tratar só em casa, e aí a gente vai avaliando. Agora, no pós-operatório, eu gosto muito de associar um tratamento nosso que é o Vita Plus, porque ele tem uma parte de biorregeneração também. E aí melhora muito a cicatrização pós-cirúrgica. A gente começa geralmente com 90 dias após a cirurgia. Então, assim, varia muito de acordo com a avaliação do paciente. Mas a gente tem tanto de terapias dentro da clínica quanto
de indicações de tratamento em casa também. Esse microagulhamento, a senhora poderia explicar melhor como é que ele funciona? O microagulhamento é uma terapia que a gente usa, um aparelho específico de microagulhamento, que vão ter várias agulhinhas, e que a gente faz um microagulhamento superficial ali de epiderme e derme, né, nas primeiras camadas ali da pele. A gente faz os furinhos, esses furinhos por si só, eles já são benéficos, porque eles já estimulam novos vasos sanguíneos, É já como na estimula grama, que o colágeno. americano às vezes fica com aquele furando a grama para nascer. Exatamente. É isso mesmo? Exatamente. E aí, já o microagulhamento por si já tem um benefício. A gente trata a gente usa o microagulhamento para outras coisas também. Cicatriz de acne, rugas finas, tem alguns outros tratamentos que a gente usa o microagulhamento também, tá? Ele estimula a produção de colágeno, melhora a qualidade da derme, mas a gente associa drug delivery, ou seja, a entrega de medicações por esses furinhos. Então, através desses furinhos, que vão chegar lá na implantação do folículo, entra a medicação. Então, a gente pode associar várias mesclas, de acordo com o que o paciente precisa. Se for de cabelo, a gente usa muito minoxidil, usa dutasterida ou finasterida, usa biotina, depantenol, fator de crescimento. Quando a gente tá falando de rugas, a gente já vai usar outro tipo de mescla. Quando a gente tá falando de cicatriz de acne, outro tipo de mescla. Quando a gente tá falando de manchas, porque pode tratar manchas também. Então, a gente usa os furinhos que a gente já fez para entrar a medicação. Então, é um duplo tratamento. E eu acho que parece ter um tratamento que você usa o próprio sangue do paciente? Como é que é esse? Então, esse é o PRP, né. O PRP, ele é um tratamento biorregenerador, assim como a gente tem o PDRN, os exossomos também. Ele vai estimular a própria renovação celular. Então ele estimula a sua própria célula a se regenerar. Então, ele estimula colágeno, elastina, novos vasos sanguíneos, melhora da derme, o rejuvenescimento das células. Ele é bem legal. Interessante, né, então tem muita coisa aí para fazer o Tem tratamento aí muitos tratamentos, preventivo, né, pré e pós, né. pré e E pós. obviamente, assim, pelo que a senhora está me falando aí, na verdade, são tratamentos terapêuticos que você pode quase como, por exemplo, mesmo fazendo o transplante, tendo todos esses cuidados mais precisos durante esse período que 1 ano, né, 1 ano e meio, mas você pode estabelecer um tratamento que é anual também, indo sempre na clínica, uma vez Sim, por mês, por que são os exemplo. de manutenção. Geralmente ali, no pós-operatório imediato ou no começo do tratamento é mais intensivo, você vem todo mês, a cada 15 dias, e depois você usa as medicações em casa para manutenção e volta na clínica 2, 3, 4 vezes no ano. E aí você fica fazendo essa manutenção do tratamento. Porque, assim, é um investimento, assim, é lógico, está cada vez mais popular, mas é um investimento que você faz ali, né. Sim. Então nada mais lógico do que você faz esse investimento e mantém investindo, do que, de repente, se descuidar: "Ah, eu fiz tal, daqui E a 10 perder. anos eu vou lá de novo". Aí daqui a 10 anos, às vezes, se você tivesse dado continuidade de tratamento, não precisasse de 10 anos depois fazer outro transplante, né. Sim, exatamente. Que foi, o que acontece com muitos pacientes, porque eles acham antigamente você não tinha essa gama de tratamento, né. Então o paciente fazia Antigamente falava assim: "Não, eu não quero usar esses medicamentos, eu vou por fazer o isso eu vou fazer o transplante. transplante", né. E aí não mantinha. E aí você evoluía a calvície numa região que você não tinha, porque o transplante capilar, ele, em sua grande maioria, 99,9% dos folículos ali não vão ter alopecia androgenética. Que é a doença, a calvície. Mas os fios que estão em volta, os fios que você ainda tem, eles têm, então eles podem evoluir, você perder densidade, ficar com uma calvície mais avançada, ter que fazer um outro transplante. Então o tratamento é muito importante para isso. Eu até esqueci de falar sobre uma super novidade que tem na clínica também, que é o Regenera, que é um tratamento também de regeneração, de biorregeneração, mas ainda mais profundo, ele é uma super novidade. A gente usa através de microbiópsias que a gente faz, a gente tira um pouquinho de tecido e a gente transforma esse tecido, assim, é um pouquinho difícil de explicar, em como se fosse um líquido. E aí a gente faz
essa injeção no couro cabeludo que estimula uma regeneração por até 1 ano, então ele é incrível, os resultados são Interessante, né? maravilhosos. Aham. Doutora Geise, infelizmente o tempo é curto. Gostaria de conversar mais com a senhora. Tenho certeza que vai estar aqui novamente, talvez no 4º encontro, né? Já tivemos 30 oportunidades, né, de Bastante. entrevistas, Se né? esse neném não nascer antes, né? Mas a senhora é uma boa professora, gosta do que faz, é importante, né? Esclarecimento. Cada dia a gente aprende um pouquinho mais. Então agradeço muito a presença da senhora. Espero que a senhora tenha um bom parto, que esse meninão Amém. chegue com muita saúde. Fico muito Amém. encantado e parabéns, viu, pela caminhada. A gente percebe no brilho do olhar da senhora como a senhora fala e faz o que gosta, isso é importante. Muito obrigado. Acho que o médico, o ser humano como um todo, a gente nasceu a gente tem um propósito em Deus, em servir ao próximo, né. E eu acho que como médico a gente tem que fazer ainda mais isso, a gente tem que dar nosso melhor, né. Na Bíblia fala pra gente colocar, a dor do próximo acima até da nossa própria. Não é fácil viver É assim, né, com difícil. certeza, é só pela graça de Deus Só mesmo, na graça. mas a gente precisa pelo menos se esforçar, né, e como médico a gente precisa fazer ainda mais isso. Muito obrigado, doutora. Esse foi mais um podcast da Hum. Mais Cabelo. Esperamos você no próximo episódio. Forte abraço.